É interessante, eu vou confessar pra vocês. A gente nunca foi muito tuiteiro, não. De uns tempos pra cá, eu e o Mr. Ray tomamos um pouco mais de gosto. Rogério e o Fabão não são muito amigos, não fazem muita questão. Mas isso ao mesmo tempo em que a gente tá cada vez menos animado com as redes sociais, não mais desanimado. Com a temática aqui do Saindo da Bolha é lá fora, então a gente não confia também na questão do jornalismo nacional e a visão que o jornal nacional dá para os assuntos lá do exterior. A gente também nunca teve muita curiosidade de checar os perfis dos correspondentes estrangeiros globais no Twitter, né? Quem acabou surgindo mais por esses dias acabou sendo o Guga Chakra, até por causa da agressão do Hamas a Israel, né? E repita comigo, né? Hamas é um grupo terrorista. E daí vem um estalo mental. Pera, a Globo tem 5 caras morando lá em Nova York para fazer essa cobertura internacional que eles fazem, tá louco? Então a gente deu uma listada nessa turma aí de 5 jornalistas. Tiramos o Jorge Pontual, que só fica retweetando lá no perfil dele, a gente também não liga pro que ele fala. E em nome do nosso respeito por vocês, a gente resolveu fazer um sacrifício na nossa alma. A gente resolveu varrer os perfis do Twitter de hoje para trás, tá? Até janeiro de 2021, do Guga Chakra, Carolina Cimente, Felipe Santana e a Sandra Coutinho. Para ver o que dá, né? Afinal, o que a gente espera ainda, sabendo que são perfis pessoais, né? Mas essa turma tem o selinho azul, né? Então, não é para ficar colocando foto da tia, você ganhar o selinho azul por ter um papel de influenciador nessa mídia específica. Gente, é uma atitude heróica da nossa equipe. Eu exijo recompensa, uma medalha de ouro, no mínimo, por esse episódio. E super importante, gente, super mesmo. Os correspondentes, em nenhum momento nesse período que a gente olhou, eles falam de inflação de 4%, que teve mês passado nos Estados Unidos. Eles não falam, de maneira geral, de crise migratória, não tem. Eles não falam de falta de gasolina, de aumento do preço da gasolina. Eles não falam de ataques a judeus e asiáticos em Nova York, e isso porque eles ficam em Nova York. Então, adivinhe qual é o assunto preferido em grande parte dessa moçada? Claro, Trump, Covid e Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Acompanhamos 4 correspondentes da Globo no Twitter para você não precisar fazer isso. Fala pessoal, tudo bom? Hoje é o nosso episódio 47, que deveria ter sido publicado ontem na quinta-feira. Pedimos desculpa, a gente teve problema com o equipamento. E como a gente não é mídia corporativa, né, tem dessas coisas. Suporte de nós é nós mesmo. Deixa eu jabazar rapidinho aqui, porque a coisa vai ser corrida hoje, tá? Então, antes de jabaza, fazendo o quê? Pede para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, tá? Pede também para dar um share no episódio, se achar legal. E, sim, poxa, que bancada. Não falei também para acompanhar a gente lá no nosso canal no YouTube, que está começando ainda, não peguei a prática. Outra coisa também que a gente pede normalmente é para vocês fazerem aquele famoso boca a boca sarado, contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Direita Limpinho, supimpa que abomina o politicamente correto. Finalmente, passar aqui no nosso Telegram. Vamos lá, anota o endereço aí, por favor. bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Muito bem, vida que segue. Não, ainda tem uma coisinha antes. Você precisa passar mais 2 recados. Na verdade, pedir um favor e fazer um agradecimento. O favor, não sei se alguém costumava acompanhar o podcast pela Apple Podcast, mas tem gente avisando aqui a gente que estão gongando a gente por lá. Aparece uma mensagem que o nosso podcast é explícito, mas como a gente não avisa que ele é explícito, eles não divulgam. Papo furado, mentira, nosso podcast é marcado como explícito. Então, se você estiver tendo algum problema, eu pediria pra gente, se fosse possível, mandar uma mensagem pra gente, pode ser no Facebook, Twitter, no YouTube ou no site mesmo, falando, não tô conseguindo acessar via Apple Podcast, tá? Só pra saber como é que tá o pé da coisa, a gente agradece muito. E outra coisa que eu quero agradecer aqui, né, aliás, nós 4 queremos agradecer na verdade, a gente quer agradecer um gesto de um ouvinte nosso, o nick dele,
lá no Twitter. É muito engraçado, é VSF, né? Vassif Jack. É muito bom. O Frederico entrou na live lá do Senso em Comum, pagou 20 paus no superchat do cara só para fazer merchandising do Saindo da Bolha. Cacete, homem, que baita ideia. Gostei demais, tá? E que baita contribuição também. A gente agradece bastante. Acho que talvez ele tenha ouvido o nosso episódio que era qual? O Pergunte Se Eu Saindo da Bolha, que a gente conta da nossa dificuldade aí de furar o bloqueio dos canais também de direita, para dar um empurrãozinho no Saindo da Bolha. E o Frederico teve essa sacada, gostei demais. Muito obrigado de coraçãozíssimo, viu, homem? Valeu mesmo. Mas vamos lá, vida que segue. Guga Chakra. Tinha um professor na faculdade que eu estudei que falava o seguinte: se você quer chamar atenção, usa o brinco, usa o seu brinco. E o que ele queria dizer com isso? Você escolhe o seu brinco, tá? Cada pessoa tem o seu próprio brinco, uma coisa que chame atenção para sua personalidade. Tem gente que anda, sei lá, de Jeep velho, tem gente que fala palavrão, tem gente que fala alto, tem gente descabelada. Isso aí, evidente. O Guga Chakra não é descabelado porque não tem na Globo quem não consiga pentear o cabelo dele. Ele é descabelado porque virou referência a ser descabelado. É o brinco dele, tá? Sem crítica, tá? Mas só para frisar que ele não é bobinho de senso estético. Enfim, o grande desafio de percorrer o perfil do Guga Chakra no Twitter teve uma série de desafios. Primeiro, ele twitta demais. O cara deve estar com muito pouca coisa pra fazer, não é possível um negócio desse. E é interessante que boa parte do que ele twitta também é futebol. Ele é palmeirense, né? Deixa bem claro, a gente não sabe se é roxo mesmo, como ele se mostra, ou se isso é outro brinco, tá? Associar a Guga Chakra palmeirense. Mas ele não comenta futebol de uma maneira interessante, nem como palmeirense, tá? Não parece ser um insider do meio, nem insider no clube, tá? Não é isso, ele é um torcedor chato, só basicamente. Não por ser palmeirense, evidentemente, mas porque ele fala muito do time e nada que ele fala tem importância em relação ao time. Outra coisa interessante é que ele mora em Nova York, é especialista em Oriente Médio, e é de fato, mas não para de encher o saco falando o tempo todo de Brasil e de Covid, e claro, catimbando o Bolsonaro. Para ser assim, gente, podiam alugar um apartamento aqui em São Paulo mesmo e dava tudo certo. Por fim, a gente não conseguiu cumprir nossa tarefa aqui, seria chegar em janeiro, tá? Voltar de maio agora até janeiro. Era muito tweet e encheu o saco. Então, quando a gente chegou no início do mês de maio, a gente desistiu. A gente parou, tá? E aí vão os tweets do homem em ordem cronológica. Do início de maio para cá, tá? No dia 3 de maio, ele retuita uma frase do jornalista Renan Suquevicius. Já ouviram falar? Pois é. Ele fala o seguinte, esse retweet. Mesmo a maior manifestação no Rio de Janeiro não reuniu mais do que 4 ou 5 dias de brasileiros mortos durante a pandemia por culpa do governo Bolsonaro. Tá, e que comparação é essa, certo? Vou começar com a comparação já esdrúxula, a mesma coisa que falar, a sua inteligência não se compara à força do sol. Não tem nada a ver, não tem elemento de comparação nenhuma. E olha que eu vou ler agora, eu tô bem poético hoje. Mas é uma comparação basicamente idiota, tá? Sem contar que em média, no pico, a gente tinha o quê? No picão mesmo, uns 4 mil óbitos por dia. Você está falando que não dá 4 dias, 4 vezes 4, 16 mil. Ele está dizendo que nenhuma manifestação pró-Bolsonaro teve 16 mil pessoas? Tá brincando, né? Aí você vê que o que importa é dar a lacrada. Estou falando do caso do próprio Guga Chakra. Ele vai pegar um tweet que não tem nada a ver com uma comparação estúpida com um número irreal. Então, ainda que a informação esteja errada, e ele é jornalista, né? E a frase não faz sentido algum, ele vai lá e twitta, tá? Isso nós estamos ainda no dia 3. No dia 4 agora desse mês, ele já ecoou também aquele estudo picaretíssimo que dizia que as cidades que tiveram mais votos, que deram mais votos para o Bolsonaro, tiveram mais mortes por Covid. O que ele quer dizer com isso? Que quem votou no Bolsonaro é ignorante, certo? Mas em várias dessas cidades, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma também foram os mais votados nas suas respectivas eleições anteriores. Então o que quer dizer essa coisa? Nada, óbvio que é nada. Então vamos repetir o de sempre, é o nosso mantra aqui no Saindo da Bolha, que a gente já falou algumas vezes. Algumas vezes é ótimo. Correlação não implica em causa. De novo, correlação não implica em causa. O Guga Chakra não sabe disso, o que é péssimo, né? Para quem
é analista, e a gente vai ter que passar, talvez, a desconfiar das análises dele em geral? Ou ele sabe que correlação não implica em causa e, mesmo assim, ele publica esse tipo de coisa do mesmo jeito? Aí é um problema de caráter, tá? Dia 8 de maio agora também estava inspirado, ele resolveu falar do Trump, tá? Afinal, a imprensa precisa do Trump até hoje, gente. Eles precisam muito do cara. Acabou o Trump, acabou a graça da imprensa. Vamos lá. Ele colocou assim, aspas, já pensou ser multimilionário, ter sido presidente dos Estados Unidos e ainda ficar deprimido por não poder escrever no Twitter? Enfim, cada um com suas prioridades. Engraçado, né, Guga Chakra? Já pensou em ser correspondente internacional da Globo e ficar o dia inteiro tweetando porcaria? Não sou eu que tô falando, tá, gente, que ele tuita muito. Não sou eu. A gente foi lá no Social Blade, que é uma ferramenta que serve exatamente para isso. Segundo o Social Blade, ele tweetou 557 vezes nos últimos 30 dias, o que representa uma queda de 17,6% em relação aos 30 dias anteriores. Ou seja, tweetando em média 18 vezes por dia, e nesse mês que ele está contido, ainda assim ele acha que pode falar dos hábitos de tweet do Trump. Estranho, né? Vamos falar em prioridade? Pois é. Tem uma outra do dia 8 também em relação ao Trump. Ele fala assim: não sei se serve para consolo para Trump, mas já faz uns 3 anos que eu me expulsei do Facebook. A punição, na verdade, é um presente para o ex-presidente. Aliás, nem sabia que ele usava aquela rede social no passado. Achei que ele fosse só da turma do Twitter. Não me lembro dele no Facebook. Então, como ele, Guga Chakra, não gosta do Facebook, normal o Facebook banir um ex-presidente dos Estados Unidos. Tá vendo? Tem uma correlação enorme. Como eu não gosto, tanto faz se o Facebook vai banir um ex-presidente dos Estados Unidos. Tudo bem, sacou? Sacou o tamanho do ego da coisa? Ele não gosta. Poxa, então o mundo não precisa gostar. Mais que isso, repara que ele nem sabia que o Trump estava no Facebook? Claro que não. Porque jornalista que é jornalista só sabe o que está acontecendo ao redor da bolha dele. Se eles tá lá o tempo todo no Twitter e não participa do Facebook, como é que ele ia saber que o Trump estava lá? Né? Não tem razão nenhuma. Sim, ele deveria saber. Fazer a lição de casa, já que ele vai criticar. No dia 13, ele bota o seguinte, aspas aqui: Biden mantém sua postura super pró-Israel seguindo a linha dos seus antecessores. O presidente dos Estados Unidos nunca simpatizou com os palestinos, embora não chegue a ser anti-Palestina como Trump. Tem sofrido duras críticas da ala mais esquerda dos democratas. Então, gente, anti-Palestina não, Chaka, anti-Hamas. E repita comigo, Hamas é um grupo terrorista. Logo, se o Trump era mais anti-Hamas ainda que o Biden, mais um motivo para eu gostar do Trump. Depois, dia 15, olha essa de novo, nosso especialista em Oriente Médio. Ele diz o seguinte: Israel bombardeia e destrói edifício que sediava a maioria dos órgãos de imprensa internacionais em Gaza, incluindo a Associated Press, maior agência de notícias dos Estados Unidos. Ele dá um monte de informação que não presta, que é a maior agência de notícias dos Estados Unidos, não fala o nome das outras agências, por exemplo, a Al Jazeera, mas ele também não coloca, ele esqueceu, sabe, gente? Ele esqueceu de falar que dentro desse prédio que as forças de segurança israelense bombardearam e literalmente derrubaram, tinha uma estrutura do Hamas lá dentro, e que por isso que o prédio foi bombardeado, tá? Deve ser porque ele esqueceu, né? Ou porque o Twitter é curtinho. Aí no dia 15, ainda foi sábado, né? Eu vou dar um desconto, devia estar sem o que fazer em casa, sei lá, talvez chorando com medo da Covid. Olha esse tweet aqui: Israel tem o direito de se defender dos lançamentos de foguetes do grupo terrorista Hamas. Opa, falou direitinho. Mas mortes de crianças inocentes palestinas nos bombardeios a Gaza são inaceitáveis. Hoje morreram 8 de uma mesma família, nenhuma delas era do Hamas. É óbvio, as crianças não são do Hamas, do Gachaka. Ele é bobinho, né? Como ele é um incrível especialista sobre a Oriente Médio, ele esquece ou não sabe que o Hamas posiciona suas bases de lançamento de foguete no meio da população civil, né? Talvez esteja desinformado. Se chegar uma velhinha com colete bomba, não pode matar porque é uma velhinha, né? Essa é a justiça do Guga Chakra. Ele acha que Israel tem que cair no jogo do Hamas. Aí no dia 17 ele caprichou, ele pegou e retweetou uma mensagem da Liz Cheney, tá, gente? Que reclamou da auditagem que tá tendo lá no Arizona. E a gente fez até, inclusive, uma bolinha mix recente sobre o tema.
Ele esqueceu de falar, por exemplo, Guga Chakra, você anda muito esquecido. Ele esqueceu de falar, por exemplo, que ela está putinha com o Partido Republicano, porque 5 dias antes, no dia 12, ela tinha tomado um pezinho no traseiro como líder do Congresso, né, lá entre os republicanos, e porque, obviamente, ela estava trabalhando contra os republicanos. Vamos lembrar? Então é o seguinte, a Liz Cheney é filha do Dick Cheney, que foi vice do Bush, que apoiou o Biden. Deu pra entender? Pois é o que a gente fala. Se o cara mora lá nos Estados Unidos e ele é pago pra se informar morando lá, por que ele não aluga aqui um apartamento em São Paulo mesmo? Dá na mesma, né? Vamos lá, dia 19, ele bota assim: a deputada democrata de origem palestina aborda Biden e cobra uma política dura com Israel. Rashida Tlaib, aquela cuja avó mora na Cisjordânia, interpelou o presidente e disse que ele precisa fazer mais para proteger a vida dos palestinos. Esse tweet é uma bagunça só, né? Vão dando nome aos bois aqui. A Rashida Tlaib é antissemita, tá? Então por isso que ela tá brava. Se a avó dela mora na Cisjordânia, esse é um outro ponto, ela não tá em perigo, porque o problema está sendo em Gaza, com o Hamas. Enfim, ao invés de cobrar o Biden, ela devia então cobrar o Hamas, porque se o Hamas não tivesse jogado foguete, não estava tendo problema nenhum. Mas, por alguma razão, o Guga Chakra acha que a opinião de uma antissemita tem importância para estar lá na timeline dele. Dia 19 devia estar tranquilo, tal, coçou o saco, então tem mais um tweet lá. Ele fala o seguinte: e tinha gente que apostava contra Nova York. A cidade se reergueu depois do 11 de setembro e já se reergue da pandemia. É talvez, olha que piada, é talvez a melhor metrópole do mundo nesse momento. Nunca apostem contra Nova York. Sabe por que Nova York se reergueu rápido depois do 11 de setembro? Porque o prefeito na época chamava-se Rudolph Giuliani e não de Blasio. O de Blasio trancafiou os nova-iorquinos, destruiu a economia da cidade, conseguiu fazer a criminalidade aumentar em 28% só no último ano, e aí está deixando correr solto o antissemitismo por lá. Não vamos esquecer também que a população e as empresas estão fugindo por causa da bagunça dos impostos altos. Bom trabalho, né? Tá aí uma aposta que você pode fazer em Nova York, vai dar tudo certo. Melhor metrópole do mundo. Quer dizer, deve ser pro Guga Chakra, que é assim, ele não perde a boquinha dele lá. E ainda no dia 19, tá? No mesmo 19, ele retuita um artigo que sugere a mediação da crise entre Israel e Hamas talvez ser feita pelos chineses. O cara não é o máximo, o cara é bom pra caramba. No dia 23, agora mais perto, ele caprichou e deu um espaço para aquela narrativa vagabunda e rasteira de comparar Mussolini andando de moto com Bolsonaro, e para isso ele retuitou uma mensagem do Guarabira. Guarabira, lembra? Então, pois é, sai Guarabira, não é do tempo de vocês. Guarabira, ele alcançou o ponto máximo da sua carreira no Festival Internacional da Canção em 1967, quando ele ficou em terceiro lugar. E essa do dia 24, um tweet do 24 dele é muito bom também. Tá lá ainda para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Vou ler o tweet dele. Ele fala assim: o governador da Flórida diz que gigantes da tecnologia bloqueiam Trump, mas permitem que o Ayatollah Khomeini fale sobre matar judeus. Vale notar que o Ayatollah Khomeini morreu há mais de 3 décadas e, obviamente, nunca usou a internet. Então, pois é, né? Ao invés de discutir a importância do ato do governador DeSantis, ele resolveu pegar no pé do que ele falou. Sabe aqueles caras que ficam, quando você está argumentando na internet, você esquece a vírgula, que fala, eu não vou discutir com alguém que não põe vírgula aqui e tal. Pois é. Na verdade, acontece o seguinte, o DeSantis, ele não falou Ayatollah Khomeini, ele falou que deveria ser o Ayatollah Khamenei, né? Só que ele falou Khomeini. Então, é isso aí, ele pegou um deslize rapidinho, não, ele não falou do Khomeini, e o mais engraçado é que ele bota de referência um vídeo debaixo do tweet dele para mostrar essa cena, que o link não tá mais lá, tá, pois é, foi retirado, mas o tweet tá lá ainda, se vocês quiserem ver. Dia 26 de maio agora, quinta-feira, ele deu aí sim um pouco de informação mais útil para todo mundo, tá? Ele coloca o seguinte post lá no Twitter. Morre o ator Samuel E. Wright, que fazia a voz do caranguejo Sebastian no filme A Pequena Sereia.
Então, muito obrigado, Guga Chakra. Isso aí realmente mudou minha vida, né? O seu feed é uma fonte incontestável de informações relevantes, tá? Já do presidente Trump, não. Eu acho que ele tem todo o direito de criticar o feed do Trump, quando ele tinha o Twitter, né? Porque o dele é muito bom. Eu não sabia, por exemplo, nem que o Samuel Wright tinha feito caranguejo na Pequena Sereia. Obrigado. E aí no dia 26 ele ficou batendo boca com o Rodrigo Constantino, não tinha lá muita coisa que prestasse, o melhor tweet foi esse aqui, ó. Oi, Rodrigo, um dos grandes méritos do Biden foi avançar o processo de vacinação para um quarentão como você ter sido vacinado ainda em março com a Pfizer. Trump tem mérito também. Mas já imaginou um presidente que ignora a oferta de milhões de doses da Pfizer? Quando você seria vacinado? Opa, então... Por uma concessão aí, por uma condescendência do Guga Chakra, o Trump tem mérito também, apesar de todo o processo de desenvolvimento da vacina ter sido feito durante a administração Trump, tá? Foi só o cara que bancou tudo para que isso acontecesse e, inclusive, para o Guga Chakra parar de chorar com o Covid. Se um quarentão como o Constantino, e também ele, Guga Chakra, eu acho que ele esqueceu da idade dele, puderem se vacinar, hoje é porque existe vacina. E só tem vacina porque o Trump não deu bola para a imprensa, como por exemplo ele, que dizia que não ia ter vacina ainda no passado, tá? Eles diziam claramente, não, o Trump está inventando, não vai ter não, certo? E ao mesmo tempo aqui na CPI os caras falam que ele poderia ter vacinado antes dos Estados Unidos. É uma brincadeira. Mais que isso, quando um quarentão seria vacinado no Brasil, bom, aqui em São Paulo está entrando 50 a mais agora esse mês, que é de junho. Então, mês que vem deve entrar o 40 a mais. Quarentão, pronto. Considerando que tudo que os Estados Unidos investiram e tem de grana em relação ao Brasil, ou seja, são países completamente diferentes, né? Então, está comparando de novo alhos com bugalhos. De verdade, 3 meses não é uma baita diferença, não. Tá nada mal. É que ele, o Guga Chakra, não deve ter muita ideia do calendário de vacinação local, que na verdade que varia de local para local aqui no Brasil. Mas se for considerar São Paulo, eu sei que a gente deve estar beirando aí. Na bolinha dele, do Guga Chakra, Nova York está se reerguendo, né? Só que ele está se reerguendo meses depois da Flórida e do Texas. Mas isso ele também prefere omitir. Afinal de contas, né? Nova York, segundo ele, é a melhor metrópole do mundo hoje. Ontem foi o dia de falar de voto impresso, mas sério, cansou. O cara, de verdade, é tonto mesmo. Então, pensando bem, talvez o cabelo dele seja só consequência daquilo que ele pensa, né? É caos mesmo. Carolina Cimente. A Carolina Cimente tem um feed bacana. Ela gosta de retweetar Felipe Neto. Sem sacanagem. Dos 4, se você for pegar o feed dela, é mais provável que ela não deva saber qual a capital do estado de Nova York, onde ela mora. Mas vamos lá. Ela começa o ano tweetando sobre eleição. No caso, era a eleição do segundo turno para o Senado da Geórgia. Lembra disso? Então, tweet do dia 6. Ela diz o seguinte... Me parece que os eleitores da Geórgia estão bastante divididos sobre que partido deve dominar o Senado. Sério, me parece. Ela não se deu ao trabalho de ver uma pesquisa para tuitar esse negócio antes. Essa divisão, essa briga apertadíssima, tá se falando desde novembro, dezembro. Aí ela abre, vai lá na CNN, dá uma olhada, vê que o negócio tá meio empatadinho e ela me solta que me parece que os eleitores da Geórgia estão bastante divididos, né? Inclusive ela não comenta a importância que tinha essa eleição, tá? Me parece. No dia 8 de janeiro, ela tuita o seguinte, era aquela época da briga, finzinho do mandato do Trump. Ela põe assim: a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, falou com um alto escalão militar americano para pedir que Trump não possa lançar um ataque nuclear antes de acabar o governo em 12 dias. Ela esqueceu de mencionar, inclusive, que isso se chama traição, tá? Que isso aí não é uma noticinha. Isso aí era uma noticinha que devia explodir na cara da Nancy Pelosi, porque ela não poderia ter feito isso em hipótese alguma, tá? Mas como ela não gosta, a nossa jornalista não gosta do Trump mesmo, aí tudo bem, aí pode. Aí você quer ver uma prova de que ela chegou para corresponder nos Estados Unidos e ela não sabe nem em que hemisfério os Estados Unidos fica? Então olha essa, dia 20 de janeiro, ela coloca assim, aspas,
17 deputados republicanos recém-eleitos mandaram uma carta para o Joe Biden afirmando que estão prontos para trabalhar por um bom governo. Ponto. Mudança de ares do Partido Republicano? Não, amor, não é uma mudança de ar. São rhinos, eles sempre existiram. É aqui no Brasil, não existe 100% de uma bancada sempre alinhada, tá? Nos Estados Unidos também tem isso, os republicanos têm os famosos rhinos e que eles estão lentamente sendo expurgados do Partido Republicano, tá? Sério, ela pensou mesmo que isso... Nossa, será que estão mudando? Eles estão mudando pro lado democratas, republicanos? Não aconteceu isso, tá, fia? Aí no dia 20 ela coloca uns tweets aí meio que comemorando a entrada do Biden, faz umas fofocas sobre Melania, e aí mostrando, claro, sempre sua imparcialidade como jornalista, né? E aí vamos lá, sim, aí nós vamos começar a fase do julgamento lá do George Floyd, um pouquinho antes até. Ela tuita da seguinte maneira: será que a polícia americana mataria tantos negros por ano se a reparação fosse sempre parecida com os 27 milhões que a cidade de Minneapolis vai ter que pagar à família de George Floyd? Então, tudo errado aqui de novo, né? A cidade de Minneapolis não ia ter que dar. Nunca foi estabelecida uma multa para a cidade de Minneapolis. O que acontece é que a promotoria lá é bandida e ela fechou um acordo de 27 milhões sem nenhum tipo de negociação. Eles simplesmente passaram 27 milhões para os caras, para a família do George Floyd, tá? E além disso também, talvez ela tenha um problema com estatística aí, porque talvez ela não saiba, né, que a polícia americana matou 18 negros armados nos Estados Unidos no ano anterior, tá? Esse é o grande número que o pessoal esquece de dizer. 18, tá? Será que ela sabe essa estatística? Pode até ser que sim, mas ela não vai falar. Mais um pouquinho de pensamento profundo da nossa cara jornalista. Eu até esqueci o nome, Carolina Cimente, né? Exatamente. Ela coloca assim: Tava ouvindo um podcast que comparou a entrevista histórica de Diana e de Meghan Markle. Ixi, não imaginou o podcast, né? A Lady Di conseguiu transformar a sociedade falando na importância de abordar abertamente a depressão, bulimia e doenças mentais. Pouco exagero, né? A Meghan Markle pode atingir a mesma transformação em relação ao racismo? Eu posso responder para você rapidamente. Não, Carolina, ela não vai conseguir, porque ela só é uma caçadote, tá? Gente, eu tô puxando os melhores momentos do tweet dessa mulher, tá? Aí, 24 de março, ela retweetou o Felipe Neto chamando o Bolsonaro de genocida, né? Pulo para 19 de maio, porque não tem mais nada útil. E ela posta assim: pela primeira vez desde março de 2020, restaurantes e bares podem ter 100% de ocupação e festas em casas podem até ter 50 pessoas. Nova York já foi o epicentro da pandemia. Máscara, testagem em massa, distanciamento e principalmente vacinas. Tá passando. Que show, hein? Se você não tivesse na sua bolha do Leblon / Globo nova-iorquino, saberia que na Flórida e o Texas as coisas já estão assim há um bom tempo, tá? Mas claro, Carolina, você só conhece a sua bolinha woke baba-ovo democrata. Você não é correspondente de nada e é só uma jornalista que por alguma razão a gente nunca vai descobrir, de verdade, porque foi escolhida pela Globo para morar em Nova York. Sandra Coutinho. No Twitter ela se define como correspondente da Globo e da Globo News em Nova York, mas brasileira até a alma. Que bom, muito bem. A Sandra Coutinho é bem mais discreta que o Guga Chakra, dá uma tweetada por dia aí, média, e twitta também mais que a Carolina Cimente, que tem aqueles buracos no meio e quando falta o assunto ela põe o Felipe Neto. O que já é um avanço, tá? Já é um avanço. Mas não se animem não, tá? O perfil woke democrata dela é igualzinho, indisfarçável. Ó, quer ver? No dia 1º de janeiro desse ano, ela já começou a distorcer a informação. Dia 1º de janeiro, abriu o ano. Ela põe assim: Senado dominado por republicanos derruba veto de Trump a orçamento militar. Um dos itens que fizeram Trump vetar o orçamento prevê a mudança de nome das bases militares que ainda homenageiam generais do exército confederados, os escravocratas do Sul na Guerra da Recessão.
Da secessão. Então, ui, né? Ela tá sugerindo o quê? Trump racista. Não, o Trump vetou o orçamento porque ele queria que a aprovação desse orçamento tivesse condicionada à mudança da seção 230 lá do Decency Act. Ou seja, ele queria mudar o regime de funcionamento das redes sociais, impedindo que as Big Techs continuassem censurando as pessoas. Mas, para que falar a verdade, né? E aí, passados 2 dias, mais uma mentirinha e vamos ver até onde vai isso. Aspas aqui dela. Em áudio, Trump pressiona o secretário de Estado da Geórgia a achar milhares de votos para mudar o resultado que deu a vitória de Joe Biden e aproveitar o segundo turno para o Senado para recalcular os votos da eleição presidencial. E ela termina com uma surpresa assim, surreal. Muito bem. Surreal é que todo mundo sabia que a história era falsa, mas todo mundo achou por bem publicar, inclusive ela. Mais tarde, acho que o próprio jornal que levou esse furo, que não era um furo, se não me engano era o Washington Post, corrigiu a história, falou que era mentira mesmo. Mas sabe quem não falou que essa história era mentira? Pois é, a própria Sandra Coutinho. E aí tem as eleições do Senado da Geórgia, aí 6 de janeiro. Ela apoia o seguinte: seja como acabar a noite... Não entendi direito mais. Seja como acabar a noite, já foi linda a vitória de Rafael Warnock para o Senado. O pastor da igreja de Ebenezer derrotou a milionária Kelly Loeffler, casada com o dono da Bolsa de Nova York. Quanta bobagem. E por que a vitória foi linda, né? Eu não entendo por que uma vitória foi linda. Porque ela não consegue disfarçar que ela torce sempre para os candidatos democratas. Essa é a análise imparcial que ela vai conseguir fazer sempre. Mesmo no caso aí, ela torce para um candidato democrata que era um pastor e tinha acusação de abuso sexual. Ruim, né? Pois é, mas para ela isso não é problema. Ela passou então a partir daí o dia chilicando no Twitter com a invasão do Congresso lá, do dia 6. E no dia seguinte a invasão, ela soltou essa aqui. Olha isso. O Facebook baniu Trump pelo menos até dia 20 de janeiro, dia da posse do Biden. Considerou o risco de novas violências alto demais. A rede ajudou a criar esse monstro e só agora toma medidas para deter o estrago. Para jornalista, o Trump foi criado pelo Facebook, tá? Pois é. O cara é um bilionário que sempre teve uma carreira pública muito conhecida, mas foi o Facebook, tá, que construiu o monstro, eu esqueci de falar. Então olha que discreta, né? Não foi a política, não foram os eleitores, ele não foi um fenômeno eleitoral, é o Facebook. Porque tá tudo de acordo com a bolinha dela, tem que estar encaixadinho na bolinha dela. O Trump foi eleito por causa do Facebook, russo, aquela coisa toda, lembra? Então, aula de política americana importante para vocês. Sigam esse tweet da nossa querida jornalista. E aí vamos lá, aí começa, Covid, mais um pouco de Covid, avança um pouco mais Covid, e aí ela tem uma super discretinha torcida aí que mostra os comentários equilibrados dela. Isso em relação ao dia 20, dia da posse de Biden. Aí é um show de puxar saqueiro. Então, primeiro dela, ela bota assim: é hoje. É o início de uma nova era. Joe Biden e Kamala Harris são empossados daqui a menos de 12 horas. Seria a minha 4ª cobertura de posse nos Estados Unidos, mas a pandemia não deixou. Tomo imunossupressor, sou do grupo de risco. Vou estar o dia todo na Globo News. Vamos acompanhar juntos? Aí a mancada de quem escreve mal é o tweet seguinte. Tem uma foto do Bush com o Obama e o Clinton. Ela bota assim: isso é democracia. 3 ex-presidentes de partidos diferentes unidos pelo bem do país. Pois é, só que, Sandra, só tem 2 partidos, né? O Clinton e o Obama são democratas e o Bush republicano. Na verdade, nesse caso especificamente da eleição do Trump, são 3 democratas, tá? E para terminar o dia histórico, né? Ela bota assim: ao fim desse dia histórico, o mundo respira aliviado. Nossa, como é, cara, super isenta. Vamos lá. Ao fim desse dia histórico, o mundo respira aliviado. Como disse Biden a Xi Jinping, definindo a América em uma palavra, aspas, possibilidades. A possibilidade de dias melhores com afeto e simpatia. Ah, meu Deus, que cobertura
postura equilibrada, que vexame, gente, pelo amor de Deus. E aí depois dessa posse vem impeachment Covid, aí fica uma sequência enorme. Tá, também tem umas notícias nesse período, umas notícias de verdade no meio, sobre Marte, o acidente de carro do Tiger Woods. Nesse período aí ela até tá melhor que os outros dois tuiteiros anteriores. Aliás, ela até fala da acusação de assédio sexual do Cuomo. Milagre, né? Aliás, essa acusação de assédio do Cuomo ficou por isso mesmo, né? Porque afinal de contas é democrata e aí ele pode fazer o que ele quiser. E ela só não lembrou de falar em relação ao Cuomo dos milhares de mortes de velhinhos do governador, que a própria imprensa americana estava cobrando responsabilidade em relação a esses dados, mas mesmo assim, para os correspondentes da Globo lá em Nova York, isso nunca aconteceu, tá? Não se fala desse assunto, isso é proibido. 30 de março, gente, talvez o tweet mais safado de todos que a gente vai ler, mais sem vergonha dos que a gente vai ler hoje, tá? Até agora, pela forma com que ele é colocado. Olha isso. Aspas. Polícia de Nova York procura homem que agrediu uma senhora filipina perto da Times Square. Volte para o lugar de onde veio, ele gritava. Crimes de ódio contra asiáticos cresceram no museu dos Estados Unidos durante a pandemia. Aqui está a mensagem. Crimes de ódio contra asiáticos cresceram nos Estados Unidos durante a pandemia. A narrativa é a seguinte. Isso é culpa do Trump. Reparou que tem um vínculo que a jornalista fez dos crimes com a pandemia e não com a real causa, que são os grupos negros que estão atacando os asiáticos? Então, tá lá, tá escondidinho. É culpa do Trump que falava mal da China, tá? Essa é a jogada. Isso nem a imprensa americana tá fazendo mais também. 13 de abril, mais uma distorção. Ela fala o seguinte. Vendo as imagens da morte do Daunte Wright, pensei muito no curta Dois Estranhos, que concorre ao Oscar. Não é possível que um jovem de 20 anos seja morto por causa de uma placa de carro vencida. Sério, é isso que ela coloca. Então, só que acontece o seguinte, o Daunte Wright não foi morto por causa de uma placa de carro vencida, tá? Ele foi morto porque ele reagiu à prisão e ele ia ser preso porque ele tinha um mandato pendente, logo ele era um criminoso foragido, logo potencialmente perigoso. Se ele tivesse ficado lá quietinho no canto dele, ele estava vivo até hoje. Simples assim, tá? Não tem nada a ver com a placa do carro. No dia 17 de abril, ela tweetou assim, aspas aqui. Impressionante o cuidado da prefeitura de Nova York. Meu filho está com Covid, apesar de não sair de casa. E os agentes de saúde ligam para oferecer ajuda, comida, transporte. E os agentes de saúde ligam para oferecer comida, ajuda, transporte para o hospital se precisar e até teste feito em casa. O que será que não está batendo aqui, gente? É o fato do filho dela pegar Covid sem sair de casa ou o fato de ter ficado em casa e não funcionou, né? Essa é a história de sempre do lockdown. E aí vem Oscar. 6 de maio, foto de um caminhãozinho todo envelopado lá, transado. E ela bota assim, caminhão do serviço de saúde da prefeitura faz teste de Covid de graça na hora. Uma das ferramentas que ajudaram Nova York a achatar a curva das contaminações. Mas a chave, claro, é a vacina. Louco, né? Na bolinha dela, isso deve ser o máximo, porque, poxa, tinha que ser em Nova York um caminhãozinho desse, assim. Aqui no Brasil, aqui no Brasil você também faz teste de graça imediatamente quando você quiser, tá? Mas ela não deve saber como funciona, né? Ela tá em outro lugar. Outra desse estilo também, bolinha nova-iorquina. Ela põe assim, aspas, Nova York decide retomar as aulas presenciais para todo mundo a partir de setembro, próximo ano letivo. É a vida que volta ao normal. Torço muito para que o Brasil possa chegar a esse momento. Só que já chegou, meu amor. Em muito lugar no Brasil, a aula presencial já é realidade há um tempinho, tá? Então decide, ou você comenta sobre Nova York, ou você comenta sobre o Brasil, tá? Pega uma especialidade aí que tá complicado. Dia 26 de maio ela diz assim, e aí, como fica, só aí, né? E aí, como fica se o coronavírus tiver sido criado em laboratório? É guerra biológica? Olha que... Socorro. Não sei, meu anjo, eu não sei se é guerra biológica. Mas você que é jornalista e só descobriu isso um ano depois, com todo esse atraso, talvez seja a hora de estudar e ter sua própria definição. E não perguntar pro leitor seu o que você deve responder para agradar, tá? Eu acho, no fundo, somando tudo isso, um enorme mau gosto, uma enorme incompetência, tá? De verdade, é isso aí.
Felipe Santana. Olha, obviamente não é uma recomendação, vá lá e vai ver isso, tá? Até porque não tem muita consistência no feed desse rapaz. Mas dos 4, talvez seja o menos pior. E eu digo menos pior porque tem menos coisa, né? Tendo menos coisa útil, tá? Então assim, você pode ficar scrollando pelas mensagens dele sem achar nada especialmente bom, mas também nada interessante. Parece o Twitter de um adolescente engajado. Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu diria que é surpreendente para um cara, correspondente internacional baseado em Nova York, que seria o grande objetivo de carreira desses caras, um feed de Twitter desse estilo. De verdade. O cara postou nos últimos 30 dias umas 2 bobeirinhas por dia, e é isso aí. Sabe aquele seu primo de uns 18 anos que fez algum sucesso com a garotada? Tá? Rolamos de janeiro pra cá e achamos assim muito BBB, Oscar e claro, óbvio, Covid, como não. E ele tem um post engraçadíssimo que comprova a minha teoria de que não andam estudando direito nas escolas de jornalismo a questão de causalidade, né? Vamos repetir? Correlação não implica causa. Vamos ver se para esse tweet dele vale. Para ele, e olha, eu acho que ele acredita mesmo, honestamente, sinceramente, a saída de Trump das redes sociais fez reduzir o número de mortes por Covid. Sério. Quer ver? Post do dia 2 de março, se quiser vai lá ver. Não recomendo, mas pode ir lá ver. Ele mostra um gráfico em que o pico das mortes nos Estados Unidos bate com a data do banimento do Trump e depois só tem queda, tá? Então ele escreve assim, aspas, ele escreve mesmo, só coincidência, tá sendo irônico, tá? Sem sacanagem, pra ele o Trump saiu do Twitter e as pessoas pararam de morrer. Sério. E isso, deixa eu corrigir aqui. Isso ao contrário do que eu falei não é engraçado, não. É bem triste porque vai ser esse sujeito aí, que é novinho, que vai ficar ainda teoricamente muitos anos fazendo análise do que está acontecendo na política americana para uma massa de pessoas que precisaria de informação, porque não tem tempo de buscar fato, de tirar suas próprias opiniões, conclusões, tá? Então é triste. Que mais? Covid, BBB, aqueles postinhos curtos assim, que é meio tipo piada interna. Ai, por que minhas aspas estão assim hoje? Tá, coisa bem teen. Aí ele fala do como, só que ele fala do como pelo fato dele ter liberado a maconha, mas também esqueceu dos velhinhos mortos, tá? E aí ele mostra que ele prioriza o que ele gosta e ele esquece o que ele despreza, né? Olha isso aqui, 5 de abril, ele bota assim, aspas, ansioso para ver se o plano do Biden vai dar certo. A ideia é investir trilhões na construção de uma nova infraestrutura para os Estados Unidos verde, sustentável, mas também pronta para segurar o tranco das mudanças climáticas. O que vocês acham? Tá? Esse é o correspondente, tá? Ele parece uma criança, sei lá, um universitário empolgadinho, perguntando para os outros o que eles acham de um plano do Biden de gastar trilhões para os Estados Unidos mais verde. Aliás, ele faz seu papel direitinho nesse sentido, tá? Porque vai caindo o Covid e ele vai entrando em sustentabilidade no discurso, tá certo? Ele tá seguindo a cartilha conforme a gente já mostrou aqui para trás. Aí volta mais um pouco de BBB, ele tenta entrar um pouco na história dos Dogecoins, tá? Mas ele confessa que não entende nada. E o ponto é o seguinte, ele não entende nada e ele não tenta entender para passar para o público, né? Apesar do tema estar quente lá nos Estados Unidos e ele é ser correspondente lá. Mais um pouquinho de Covid. Dia 28 de abril tem uma ótima aqui. Ele fala assim, o que mais me impressionou no discurso de 100 dias do Biden foi a honestidade ao falar sobre China. Ele disse que passou horas ao telefone com Xi Jinping e que o presidente da China está certo da liderança do país no século XXI. Olha, deixa eu desconsiderar o fato dele torcer para os democratas. Até aí tudo normal. Muito adolescente bobinho, gente. Ele caiu no discurso democrata, mas como é que ele fala que ele foi honesto dizendo aquilo? Como é que ele sabe que existiu honestidade naquilo que ele falou, que ouviu sinceridade, ou ele falou por interesse? E aí eu fico honestamente com dó dessa inocência. E aí ele volta mais para um pouco de BBB, de Covid, morte do Paulo Gustavo. E aí ele faz agora aí no final uns tweets meio autorreferentes, que ele fez uma matéria na fronteira com o México pro Fantástico e acabou, é isso. Eu pulei em algum momento lá atrás um trecho que ele dá a entender que a policial que atirou no Daunte Wright
aquela que ia dar o taser, né, atirou, né? Ela fez de propósito, porque ela é racista, né? Ele dá a entender diretamente disso. Além de usar a história de que pararam o carro do cara por causa de desodorizador de ambiente, que assim é a história mais errada, a primeira de todas, e ele nunca trocou. É isso, cara. Esse é o perfil do rapaz. Então, gente, é uma tristeza, a bem da verdade. Deixa eu falar uma coisa. O nosso objetivo aqui com esse episódio, de coração, não é que vocês visitem os perfis. De verdade, não visitem os perfis. Os caras estão lá, já estão com vida feita, eles vão continuar falando das bobagens que a emissora quer que eles falam. Não vale um clique, não vale uma visita, não vale nem ir lá para reclamar. Não muda absolutamente nada, não façam isso. Muito do que a gente fez aqui foi só para consolidar o que a gente sempre repete nos nossos programas. Esses caras não são analistas políticos, eles não são jornalistas e muito menos eles são correspondentes, sério. Dá para fazer o que eles fazem sentado em um apartamento no Brasil com muito mais qualidade, com muito mais informação, mesmo buscando uma narrativa pró-democrata. Não estou falando que você tem que ser republicano para fazer coisa melhor, não. Dá para fazer um bom trabalho de acompanhamento do Partido Democrata. Eu não sei. E para falar a verdade, nem quero saber qual é a lógica de se manter esse monte de gente por lá em Nova York. Eu desisti de entender. Mas pelo menos ouvindo essas pessoas, na verdade lendo o que essas pessoas pensam nos seus perfis pessoais, ainda que azuizinhos, ou seja, são perfis profissionais, dá para entender muito porque o Brasil ainda está tão, mas tão mal informado e desinformado do que acontece pelo mundo afora, né? Tá sim, isso eu garanto pra vocês. É isso aí, pessoal, fechamos mais um episódio agora, nosso Sair da Bolha número 47. A gente agradece a presença de todo mundo, faz o nosso Chapacito Expresso, pedido para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, não vou falar o nome do outro por enquanto. Pede principalmente para dar um follow lá, acompanhar a gente no nosso novo canal do YouTube. Tá crescendo, tô feliz da vida, estamos felizes da vida mesmo, de verdade. Agradecer o esforço aí de todo mundo. Finalmente, pedir para dar um share no episódio, se vocês gostarem dele. Fazer o famoso boca a boca sarado, contar para seus amigos. Vocês estão seguindo um podcast de cabeça direita, limpinha, supimpa, que detesta o politicamente correto. E finalmente, deixar o nosso Telegram, nosso canal do Telegram aqui, o endereço dele. bit.ly/Telegram bit.ly/Telegram Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Frederico, novamente, grande abraço para você, muito obrigado pela lembrança do nosso nome. E é isso aí, gente, fim de semana chegou, vamos embora, vamos pra frente, vamos dar uma descansadinha, né? A gente quer de verdade, do fundo do coração, que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.